Olá, pessoal! O vídeo hoje é sobre competências no licenciamento ambiental. Eu sou a Roseli Evold, sou engenheira química e advogada, atuo na área de consultoria ambiental há mais de 20 anos. Você está comigo no meu canal, no quadro que eu chamo de Legislação na Prática. O que nós fizemos por aqui? Todas as semanas nós temos um assunto diferente. Ou um assunto, ou uma legislação que nós vamos olhá-la do ponto de vista técnico, tecnicamente como ela é empregada, ou ao contrário, uma questão técnica que nós vamos lá na legislação ver o que ela detalha a respeito disso. Por que fizemos isso toda semana? Porque não existe trabalho na área ambiental sem nós entendermos das questões técnicas, das questões jurídicas. Uma coisa está atrelada à outra. Ou seja, são os diplomas legais que vão nos dar os parâmetros, que vão nos dar as exigências. São as questões técnicas que vão nos dar a viabilidade. Então, nós não podemos separar esses dois pontos, ok? Então, hoje eu estou deixando um vídeo gravado para vocês, eu não consigo estar no ao vivo, estou em São Paulo, mas eu quero falar um pouco sobre a competência no licenciamento ambiental. Ainda tem muita dúvida em relação a isso. Licença do Estado, licença do município, licença da União, tem cadastro técnico, não tem licença, eu tenho licença, eu preciso ter cadastro técnico. Então, ainda tem muita confusão. E é uma sopa de letrinhas, né? CTF, TC, e LO, e a gente vai... Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. A Lei Complementar 140, lá de 2011, uma lei federal, ela traz as competências. Então, lá no artigo 7º, ela diz que é competência da União as atividades e relaciona quais são as atividades, os empreendimentos, os estabelecimentos que são licenciados ambientalmente pela União. No artigo 8º, diz o que é licenciado pelos estados, e no artigo 9º diz o que é licenciado pelos municípios. Lembrando que cabe aos municípios o licenciamento do impacto local. O que é o impacto local? Cada estado tem um conceito disso. Este conceito, porque a lei ela não conceitua, mas a lei federal, né, 140, mas esse conceito, na maioria das vezes, ele é muito parecido. O impacto local é aquele impacto que não vai sair de dentro do meu âmbito ali, dentro daquilo que eu consigo coordenar. Então, em muitos estados, nós pegamos atividades como, por exemplo, aterros de resíduos perigosos, centrais de tratamento de efluentes industriais, fundições grandes, ou seja, aquelas atividades que têm um potencial poluidor bastante grande. Em alguns estados, elas continuam sendo licenciadas pelos estados. Por quê? Porque se define que isso não é um impacto local. O impacto local é aquele impacto menor, né, com uma abrangência menor, ou seja, menos significativo, ok? Então, uma determinada atividade, sei lá, uma atividade de injeção de plásticos até o volume tal, mensal, ou até uma área X, ela é considerada um impacto local e, por consequência, ela é licenciada pelo município. Só que os municípios, eles não podem sair licenciando de qualquer jeito, até porque a Lei Complementar 140, ela traz no texto dela o que é necessário para que os municípios possam fazer o licenciamento local. E nos estados também tem legislação específica, cada estado tem o seu regimento, a sua legislação específica, as suas regras, para que os municípios possam licenciar, ok? Bom, mas nós ainda temos nesse triângulo todo aquelas atividades que não são passíveis de licenciamento. São atividades que são isentas, só que muitas vezes elas são isentas num município e não são isentas em outro. Por exemplo, restaurante industrial. Tem município que não licencia, entende que não é passível de licenciamento. Tem município que licencia, entende que tem um impacto local, sim, e tem que ser licenciado. Então, o que nos resta fazer é controlar a legislação desses municípios, é entender o que acontece nesses municípios. É bastante comum você ter a mesma atividade em 3 municípios diferentes, na mesma região, e 2 deles licenciam ou não licencia. Ou então, 2 não licenciam, 1 licencia. Isso é bastante comum.
E às vezes o cliente até se espanta com isso, ele não consegue entender como isso funciona, né. "Ah, mas espera aí, eu tenho um restaurante industrial na cidade X, nunca licenciei, agora eu vou abrir um outro na cidade Y e vou ter que licenciar?" Sim, se a cidade Y licencia impacto local e entende que o restaurante é impacto local, sim, vai ter que licenciar. Então, nós precisamos nos ater nesses detalhes, e aí entra a isenção do licenciamento. A isenção do licenciamento, ela é um documento expedido pelos municípios que é em relação à legislação daquele município. Do município para o outro pode mudar este entendimento. O município pode entender que precisa e o primeiro município entende que não precisa. Ok? Ok. Mas, Roseli, pode fazer isso? Pode, porque a Constituição Federal, ela permite que em termos, de meio ambiente, ela até que fala que a legislação ambiental, ela é concorrente, ou seja, a União, os estados e os municípios podem ter a sua legislação, além de ser complementar, ou seja, o estado tem uma legislação, o município pode criar uma lei específica que complemente para aquele município a própria legislação do estado. Isso é permitido, então isso pode acontecer desse jeito, ok? Se você tem cliente, ou se você trabalha para um empreendimento, ou se você tem um empreendimento que tem uma isenção de licenciamento, eu vou te dar uma dica bem legal, bem importante. Fique ligado na legislação, porque a isenção de licenciamento, ela não tem validade. Ela é válida até que a legislação mude. Então, pode ser que a sua atividade seja, sei lá, a sua atividade é uma lavanderia de container. Agora está bastante comum nessas lavanderias pequenas, um container, em posto de gasolina, estacionamento de shopping, está bastante comum isso, certo? Pode ser que no seu município a legislação diga que esse tipo de atividade, essas lavanderias específicas em containers que operam com máquinas pequenas, com volumes pequenos, que se esse efluente for ligado na rede pública e tal, esses empreendimentos não são passíveis de licenciamento. E você tem uma lavanderia dessas, você vai ter uma isenção. Só que essa isenção ela não é eterna. Pode ser que semana que vem esse entendimento mude. Pode ser que semana que vem mude a legislação. Existem muitas lavanderias agora, tá ficando, porque antes era isento porque eram 2, 3, só que agora a gente tem mais de 100 pela cidade, então elas são passíveis de licenciamento. Você vai ter que se licenciar também. Por isso que as isenções de licenciamento, elas não têm validade, porque elas são válidas enquanto aquela lei que embasou a emissão delas, ela ainda é válida. A partir do momento que aquela lei for revogada e uma outra lei passe a vigorar no lugar desta, você tem que rever para ver se essa lei nova não altera o status da sua autorização, ok? Então, tenha da sua isenção. Então, preste bastante atenção nisso, isso é bem importante mesmo, para você ficar em dia com tudo que você precisa. Tem alguns estados, alguns municípios, que eles não expedem isenção. Eles simplesmente dizem é passível, não é passível e ponto final. Roseli, eles têm que me dar um documento de isenção? Não necessariamente. Se na legislação deles estiver clara o tipo de atividade e você conseguir fazer uma consulta online a respeito disso, da própria legislação, eles não precisam te emitir um documento. Só que você pode ter problemas, no caso, um financiamento, porque o banco pode te pedir e muitas vezes o banco não aceita interpretação. Ele quer um documento assinado pelo órgão competente. Por que que o banco muitas vezes não aceita a interpretação ou até mesmo o próprio enquadramento ali na lei? Porque ele tem que ter um controle de legislação para fazer isso. Ele tem que ter a segurança de que a legislação não mudou, que realmente a legislação é aquela ali que eu estou mostrando para ele, que está dizendo que eu sou isenta. Então é muito difícil fazer esse controle, ter este controle. Não é o know-how do banco fazer isso. Por isso que acaba sendo mais comum, mais aceitável, mais tolerável, né, que se receba um documento emitido pela secretaria ou pelo órgão que faz o licenciamento ambiental, ok?
Em relação a essa questão de mudança, né, da legislação, quando a gente está falando de atividades que são passíveis de licenciamento pelo Estado, no caso lá do artigo 8º da Lei Complementar 140 de 2011, nós estamos falando da mesma coisa. Pode ser que o seu estado tenha um entendimento que a atividade A, B, C, D seja passível de licenciamento pelo município. Mas, de repente, a legislação pode mudar e essa atividade pode vir para o Estado, ou pode acontecer o contrário. A atividade era do Estado, saiu uma legislação nova e mandou essa atividade para o município. Então, quando você vai ingressar com o processo, seja um processo de licenciamento regular, ou seja um processo de renovação, ou o que for, se certifique antes da competência do órgão que vai emitir essa licença para você. O seu licenciamento, ele realmente é emitido pelo município, então dá uma olhada na Secretaria de Meio Ambiente, confirma se essa atividade, com o porte que ela tem, com o potencial que ela continua sendo licenciada pelo município. Se ela é pelo Estado, confirma se ela continua sendo licenciada pelo Estado. Por que é importante você fazer isso? Porque você vai ingressar com o processo, você vai pagar uma taxa, que é uma taxa de análise de processo, vai esperar um tempo até que a licença seja emitida, e pode ser que neste processo, quando você entrou com este processo no órgão ambiental, a legislação já tenha mudado, e você entrou equivocadamente, em vez de entrar no Estado, você entrou no município, em vez de entrar no município, você entrou no Estado. Você vai ter que fazer todo o processo novamente, porque ele vai ser indeferido. Se o processo agora era do Estado e você entrou no município, o município vai indeferir a sua solicitação e vai pedir para você procurar o Estado. Se você entrou no Estado e agora era município, o Estado vai indeferir a sua solicitação e vai pedir que você procure o município. Então, você vai ter que gerar esse processo novamente, você vai ter que fazer um novo processo, você vai ter que pegar um outro termo de referência, que é do outro órgão, ver qual a legislação que é necessário atender, ver quais os documentos que você precisa providenciar, você vai ter que pagar a taxa de novo e você vai ter que aguardar mais um tempo. E quando a gente está falando em renovação, que a gente entra lá com no mínimo 120 dias de antecedência para ter a prorrogação automática garantida, numa brincadeira dessa de entrar no órgão errado, você pode perder os 120 dias. E aí, como é que você vai dizer para o seu superior hierárquico, para o seu cliente, que você negligenciou e você perdeu o prazo? Não dá para fazer isso. Então, ali uns 60 dias antes dos 120 dias, já faz a consulta, já veja, vai atrás, para você ter certeza, para você ter a segurança de que você realmente está entrando no órgão que é competente para emitir essa licença para você não ter problemas no meio do caminho. O que pode acontecer também, que já aconteceu comigo inclusive, é você entrar com a antecedência mínima lá de 120 dias e no decurso desses 120 dias, o seu processo não foi apreciado ainda, a legislação muda. E você passa você não tem mais aquela atividade licenciada ali onde você entrou com o processo. Você tem a atividade licenciada num outro órgão, e daí você vai ter que entrar com o processo novamente. Sim, só que aí você consegue justificar que houve uma mudança de legislação. Então, você não perde totalmente os 120 dias. Inclusive, tem alguns municípios e estados que dão até uma declaração para a empresa, dizendo que a legislação mudou no decurso dos 120 dias, o que é o ideal, o que é o bom para todo mundo. Então, isso é algo que pode acontecer? Sim, pode acontecer a qualquer momento. Mas você estar numa situação dessa, porque a legislação mudou, você fez tudo certo e a legislação mudou, é tranquilo. Agora, você está numa situação dessas, porque quando você entrou com o processo, a situação já era crítica, vai ficar bem complicado para você. Fica muito chato, fica muito feio, né? Sem contar que você vai perder tempo, você vai perder tempo de análise de processo, porque um órgão vai analisar para depois mandar para outro, o seu tempo na elaboração de processos, em buscar informações, sem falar na taxa, né? 2 vezes a mesma taxa. Roseli, posso pedir ressarcimento da taxa no órgão que não é mais competente? Pode, não sei se você vai levar, porque se o órgão indeferiu o seu processo,
É porque ele analisou o seu processo. Se ele analisou, já está valendo o valor da taxa, porque a taxa, na verdade, ela repercute na avaliação do processo. Então, você já perdeu o valor, já foi analisado, não tem como você buscar esse valor de volta. Então, tenha bastante cuidado nessa questão da competência. Porque, de novo, a qualquer momento uma isenção pode virar uma obrigação, a qualquer momento um órgão pode ampliar as atividades a serem licenciadas ou restringir as atividades a serem licenciadas. Então, se você trabalha com isso, tenha bastante cuidado, crie mecanismos para você se atualizar em relação a isso. Tá? Eu, nos meus tempos de consultoria, o meu mecanismo era de 60 a 30 dias antes da entrada do processo, fazer toda essa busca, né, para verificar como isso estava acontecendo. E até 2 dias antes da entrada do processo, eu ainda estava cuidando para não correr o risco de entrar com o processo num órgão que não era competente para tanto. Existem situações também de você entrar com o processo, o órgão não ser competente quando você entrou com o processo, ou o órgão, no meio da análise do processo, ele perdeu a competência passou para um outro órgão, e mesmo assim ele analisa o processo e emite a licença, tá? Tem situações assim, e já passei por algumas. Você tem uma licença de um órgão que não era competente para licenciar você. Qual a repercussão disso? Você pode ser autuado a qualquer momento, porque você não está cumprindo com a legislação. Você foi licenciado por um órgão que não era competente. Ah, eu fui licenciado pelo município, mas quem tinha que me licenciar era o Estado. Eu tenho uma licença municipal. Sim, você pode ser autuado pelo Estado por você ter uma licença de um órgão que seja incompetente. Lógico que, neste caso, o município também responde para o Estado, porque ele teria que ter indeferido o processo e ele não indeferiu, então ele também vai responder. Mas é uma situação dele com o Estado. E você vai responder para o Estado, sim, por você estar com uma licença de um órgão incompetente. Você pode ser multado, advertido ou multado. Você tem que entrar com o processo no órgão correto, tá? Isso vai ser uma exigência que você vai receber, com certeza. E pode ser que a legislação, a interpretação da própria legislação, ela seja um pouco diferente do Estado para o município em relação a esses assuntos. Mas é importante você saber que não é porque o Estado, o município me deu uma licença, eu tinha que ser licenciada pelo Estado, o município liberou minha licença, agora está tudo certo. Não, não está certo. Se você tinha que ser licenciado pelo Estado, você foi licenciado pelo município, está errado. O município também errou. Ele também vai responder, mas você vai ser autuado, porque você está descumprindo. Roseli, nesse caso, posso entrar com uma ação contra o município e pedir uma indenização se eu for multado? Você pode fazer isso. Só que você sabe que são ações que se arrastam um bom tempo, né? Mas você pode fazer, não tem problema. Lembrando sempre que quanto mais você entender o termo de referência de um processo de licenciamento, o que é um termo de referência? Os documentos necessários, né, relacionados ali, para que você monte o seu processo. Então, quanto mais próximo do que espera o termo de referência, quanto mais bem elaborado estiverem os documentos, quanto mais bem apresentado estiver o seu processo, em termos de quantidade e de qualidade de informações, mais rápido o seu processo é analisado e mais ágil é a emissão da sua licença. Então, nunca entre com um processo pela metade. Entre sempre com o processo completo, com tudo aquilo que você sabe que vai ser pedido, que está no termo de referência, da forma como o termo de referência traz. Se eu preciso apresentar um mapa, que seja um mapa correto, que não seja uma coisa horrorosa desenhada num papel de pão, que seja algo bem feito. Porque isso, em primeiro lugar, mostra o profissional que você é, a seriedade com que você leva os assuntos que você cuida, e isso também prova o respeito que você tem com o trabalho do técnico que está sentado do outro lado, que é quem vai dar a continuidade nesse processo de licenciamento. Porque você vai, no primeiro momento, começar este processo.
Mas esse processo ele vai passar para a mão de uma outra pessoa, que é o técnico do órgão ambiental, que vai analisar as informações que você colocou, que vai se posicionar em relação a isso, que vai montar um parecer ou vai pedir uma complementação, para que depois esse documento seja expedido. Ninguém quer perder tempo e ninguém gosta de ver o seu trabalho desrespeitado, ok? Dúvidas? Vocês vão me achar sempre nas redes sociais, tá bom? Uma boa semana para vocês, um beijo bem grande, obrigado pelo carinho de sempre. Semana que vem eu tô aí ao vivo com vocês, para a gente poder bater um papo bem gostoso. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.